Como parar de sofrer por pessoas que não te valorizam? Você não sofre por amar demais, mas por insistir em permanecer onde não é valorizado. Agora pare por um instante e reflita com sinceridade. Quantas vezes você esperou por uma mensagem que nunca chegou? Quantas vezes releu conversas antigas em busca de sinais de carinho que já não existiam? Quantas vezes se esforçou ao máximo para agradar alguém que nunca reconheceu o seu valor? Essa dor é silenciosa, mas profundamente real, e atinge o coração de quem ama com verdade. Mensagens ignoradas ferem a alma. Esforços não reconhecidos desgastam o espírito. Sentimentos não correspondidos enfraquecem a autoestima. E aos poucos você começa a duvidar de si mesmo, acreditando que não é suficiente, quando na verdade apenas está oferecendo o seu amor às pessoas erradas. Agora presta atenção nisso. O problema não é a falta de amor do outro, mas o esquecimento do seu próprio valor. Quando você se acostuma a aceitar migalhas emocionais, passa a acreditar que merece menos do que realmente merece. Permanece onde não é respeitado, insiste onde não é reconhecido e se entrega onde não é correspondido. E nesse processo silencioso, vai abrindo mão da própria dignidade em troca de uma esperança que raramente se concretiza. Mas existe uma verdade libertadora que precisa ser compreendida. Você não precisa implorar por atenção. Não precisa competir por espaço na vida de alguém. Não precisa negociar afeto para se sentir importante. Quem reconhece o seu valor não cria dúvidas, não oferece incertezas e não faz você se sentir invisível. Agora reflita com profundidade. Quantas vezes você permaneceu em silêncio para não perder alguém? Quantas vezes ignorou sinais claros de desvalorização por medo da solidão? Quantas vezes justificou atitudes frias, acreditando que tudo iria mudar com o tempo? Quantas vezes confundiu apego com amor e insistência com esperança? Essas perguntas revelam mais do que lembranças. Elas revelam padrões emocionais que aprisionam sua paz. A dor de não ser valorizado não nasce da ausência do outro, mas da ausência de amor próprio. Enquanto você busca reconhecimento fora, esquece de reconhecer a si mesmo. Enquanto tenta provar o seu valor, entrega o seu poder a quem não o merece, e é assim que o sofrimento se instala em silêncio. Agora compreenda esta verdade. Aceitar menos do que você merece não é humildade, é autonegligência. Permanecer onde não há reciprocidade não é amor, é apego. Insistir em quem não te valoriza não é prova de sentimento, é abandono de si mesmo. E nenhum relacionamento vale a perda da sua paz. Agora pensa com clareza. O amor verdadeiro não causa confusão, não gera insegurança e não diminui a sua essência. Ele acolhe, respeita e fortalece. Ele não exige que você se diminua para caber na vida de alguém. Pelo contrário, permite que você floresça. Quando isso não acontece, não é amor. É dependência emocional disfarçada de esperança. Agora presta atenção nisso. Cada vez que você aceita ser ignorado, ensina ao outro que sua ausência não tem consequências. Cada vez que tolera a indiferença, reforça a desvalorização. Cada vez que insiste em quem não reconhece o seu valor, enfraquece a sua própria autoestima. Mas o momento do despertar chegou. Você não nasceu para implorar por atenção. Não foi feito para viver à espera de migalhas emocionais. Você merece reciprocidade, respeito, presença e verdade. Merece ser prioridade na vida de quem escolhe estar ao seu lado. Não se trata de orgulho, mas de dignidade. Não se trata de ego, mas de amor próprio. Hoje, você descobrirá como parar de sofrer por pessoas que não te valorizam e aprenderá a se libertar emocionalmente com consciência, clareza e força interior. Esta é uma jornada de transformação capaz de restaurar sua autoestima, fortalecer sua mente e conduzi-lo a uma vida mais leve e equilibrada. Você compreenderá que o seu valor não depende da aprovação de ninguém, que a sua paz não deve ser negociada, e que o amor mais importante que você pode cultivar é aquele que nutre por si mesmo. Porque no momento em que você reconhece o seu valor, deixa de aceitar aquilo que não o reconhece.
E é exatamente aqui que começa o despertar da sua dignidade. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que estava vivendo uma grande história de amor. Acreditou que insistir era prova de sentimento, que suportar a dor era sinal de maturidade e que permanecer, mesmo sendo desvalorizado, era uma demonstração de lealdade. Mas existe uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Nem tudo o que você sente é amor. Agora presta atenção nisso. O que muitas vezes você chama de amor é, na realidade, apego emocional. É a dificuldade de se desprender de alguém que se tornou importante, mesmo quando essa presença já não traz felicidade. É a necessidade de ser aceito, reconhecido e correspondido, mesmo à custa da própria paz. E é exatamente isso que prolonga o sofrimento. Amar não significa aceitar desvalorização. Amar não significa implorar por atenção. Amar não significa abrir mão da própria dignidade para permanecer na vida de alguém. O amor verdadeiro não diminui, não humilha e não gera insegurança. Ele acolhe, respeita e fortalece. Quando isso não acontece, não é amor, é apego. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você permaneceu em uma relação que lhe causava dor apenas por medo de perder aquela pessoa? Quantas vezes acreditou que, com tempo e esforço suficientes, tudo mudaria? Quantas vezes se convenceu de que o problema estava em você, quando na verdade era a ausência de reciprocidade que feria o seu coração? Essas perguntas revelam uma realidade profunda. Persistir nem sempre é prova de amor. Em muitos casos, é resistência em aceitar a verdade. Agora, compreenda esta verdade. Onde não há reciprocidade, há desgaste. Quando apenas um se esforça, o relacionamento se torna desequilibrado. Quando apenas um demonstra interesse, a conexão se torna frágil. Quando apenas um se importa, o vínculo se transforma em sofrimento. E com o tempo, a esperança de ser valorizado dá lugar à frustração e ao cansaço emocional. Amor sem respeito é apego disfarçado. O apego cria a ilusão de que você não pode viver sem aquela pessoa. Ele faz você acreditar que a ausência do outro é insuportável e que a rejeição define o seu valor. Ele o mantém preso a lembranças, expectativas e promessas que nunca se concretizam. Mas essa é uma ilusão. Seu valor não depende da atenção de quem não sabe reconhecê-lo. Agora observa com clareza. Sofrer não é sinal de profundidade emocional. Suportar a dor não é prova de amor. Permanecer onde não há reciprocidade não é virtude, é autonegligência. A verdadeira maturidade está em reconhecer quando é hora de partir e escolher a própria paz. Porque insistir em quem não te valoriza é abandonar a si mesmo. Agora pensa com profundidade. Quantas vezes você confundiu intensidade com amor? Quantas vezes interpretou ausência como desafio e indiferença como mistério? Quantas vezes acreditou que precisava provar o seu valor para merecer ser amado? O amor verdadeiro não exige provas. Ele se manifesta com naturalidade, respeito e presença. Quando há reciprocidade, não existem dúvidas. Quando há consideração, não existem jogos. Quando há amor, não existem migalhas emocionais. Agora compreenda algo essencial. O apego prende, o amor liberta. O apego gera ansiedade, insegurança e dependência. O amor verdadeiro traz serenidade, confiança e equilíbrio. O apego faz você temer a perda. O amor permite que você permaneça por escolha, não por necessidade. E é essa compreensão que transforma tudo. Quando você reconhece que estava preso ao apego e não ao amor, recupera a clareza, fortalece sua autoestima e se liberta do sofrimento desnecessário. Deixa de insistir em quem não o valoriza e passa a valorizar a si mesmo. Essa é a verdadeira libertação emocional. Guarde esta verdade. Você não sofre porque ama demais, mas porque se apega àquilo que não lhe faz bem. E enquanto confundir apego com amor, continuará aceitando menos do que merece. Mas a partir do momento em que enxerga essa realidade, algo extraordinário acontece. Você desperta. E é exatamente aqui que começa a sua libertação.
O primeiro passo para parar de sofrer por quem não te valoriza é enxergar a verdade com clareza. Agora, presta atenção nisso. Você não pode se libertar daquilo que insiste em negar. Enquanto houver dúvidas, justificativas ou ilusões, o sofrimento continuará ocupando espaço em sua vida. Reconhecer os sinais da desvalorização não é um ato de fraqueza, mas de coragem. É o momento em que você escolhe a lucidez em vez da ilusão e a dignidade em vez da dependência emocional. A ausência de reciprocidade revela a verdade. Agora reflita com sinceridade. Você dá mais do que recebe? Demonstra interesse enquanto o outro oferece indiferença? Prioriza alguém que o trata como opção? Faz esforços constantes para manter a relação enquanto a outra pessoa mal demonstra consideração? Esses não são meros detalhes, são sinais. Sinais claros de que o vínculo não é equilibrado e de que o seu valor não está sendo reconhecido. Quando apenas um se empenha, o relacionamento se torna desigual. Quando apenas um se importa, o desgaste emocional se torna inevitável. E com o tempo, a esperança de ser valorizado transforma-se em frustração silenciosa. Agora compreenda esta verdade. Quem realmente se importa demonstra, não deixa dúvidas, não oferece migalhas, não desaparece sem explicações, não faz você questionar o próprio valor. Pessoas que valorizam você fazem questão da sua presença, respeitam seus sentimentos e demonstram reciprocidade com naturalidade. O interesse genuíno não precisa ser implorado. Ele é evidente. Agora, observa com clareza. Mensagens ignoradas, promessas não cumpridas e atitudes incoerentes não são coincidências. São indícios de desinteresse. A falta de prioridade, a ausência de respeito e a indiferença emocional revelam mais do que palavras poderiam expressar. A verdade está nas atitudes, sempre esteve. Agora pense com profundidade. Quantas vezes você tentou justificar comportamentos que o feriram? Quantas vezes acreditou que a situação mudaria com o tempo? Quantas vezes ignorou sinais evidentes por medo da perda ou por apego às lembranças? Essas justificativas apenas prolongam o sofrimento. Negar a realidade não a transforma, apenas o mantém preso a ela. Agora presta atenção nisso. Reconhecer a desvalorização não significa culpar o outro, mas assumir responsabilidade por si mesmo. Significa aceitar que você merece reciprocidade, respeito e consideração. Significa compreender que permanecer onde não há reconhecimento é escolher a dor em vez da paz. E você não precisa mais fazer essa escolha. Agora compreenda algo essencial. Amor verdadeiro não confunde, não diminui e não humilha. Ele fortalece, acolhe e valoriza. Quando há reciprocidade, há segurança. Quando há respeito, há equilíbrio. Quando há interesse, há presença. Onde isso não existe, há apenas desgaste emocional. E o desgaste não é amor. Guarde esta verdade. Você não precisa implorar por atenção para ser importante. Não precisa provar o seu valor para ser digno de amor. Não precisa insistir em quem não o reconhece para se sentir suficiente. O seu valor é intrínseco. Ele não depende da aprovação de ninguém. Agora conecta isso com a sua vida. Enxergar os sinais da desvalorização é um ato de libertação. É o momento em que você deixa de se enganar, rompe com a ilusão e escolhe preservar a própria dignidade. Essa consciência marca o início da sua transformação emocional. A maioria das pessoas ignora esses sinais e permanece presa ao sofrimento. Mas você está escolhendo a clareza. E é exatamente aqui que a sua libertação começa. Existe uma verdade libertadora que tem o poder de transformar a sua vida. O seu valor não depende da aprovação de ninguém. Agora, presta atenção nisso. Durante muito tempo, talvez você tenha condicionado a sua autoestima à aceitação dos outros. Buscou reconhecimento em palavras, atitudes e demonstrações externas, acreditando que ser valorizado por alguém confirmaria a sua importância. No entanto, quando essa validação não veio, a dor se instalou, trazendo dúvidas, insegurança e sofrimento. Mas essa dor não nasceu da rejeição. Ela nasceu da crença de que você precisava ser aprovado
para se sentir suficiente. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você tentou ser melhor para ser aceito? Quantas vezes moldou seu comportamento para agradar alguém? Quantas vezes se sentiu inadequado por não receber o reconhecimento que esperava? Quantas vezes confundiu desinteresse com falta de valor? Essas experiências deixam marcas profundas e fazem você acreditar que precisa provar o seu valor para merecer amor. Agora, compreenda esta verdade. A rejeição do outro não define quem você é. Ela apenas revela a incapacidade de alguém de reconhecer aquilo que você possui. Nem todos têm sensibilidade para enxergar o seu brilho, nem maturidade para compreender a sua essência. E isso não diminui a sua importância. Quem não vê o seu valor, não o reduz. Apenas revela as próprias limitações. Agora observa com clareza. Quando você condiciona sua felicidade à validação externa, entrega o controle da sua vida às mãos dos outros. Sua autoestima oscila conforme a aprovação que recebe, e sua paz se torna refém de opiniões alheias. Nesse estado, qualquer rejeição é interpretada como prova de inadequação. E esse é um dos maiores enganos emocionais. Seu valor é intrínseco. Ele não depende de elogios, reconhecimento ou aceitação. Ele existe independentemente da opinião de qualquer pessoa. Não precisa ser conquistado, nem provado, nem validado. Precisa apenas ser reconhecido por você. Agora pensa com profundidade. Quantas vezes você se diminuiu para caber na vida de alguém? Quantas vezes silenciou sua verdade para evitar rejeição? Quantas vezes aceitou menos do que merecia por medo de ser abandonado? Essas escolhas não foram motivadas pela falta de amor, mas pela ausência de autovalorização. Porque quem se conhece não implora reconhecimento. Pessoas que compreendem o próprio valor não competem por atenção, não negociam sua dignidade e não imploram por afeto. Elas entendem que amor verdadeiro é espontâneo e que respeito não precisa ser exigido. Quando existe reciprocidade, não há dúvidas. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ser escolhido por alguém para ser digno de amor. Não precisa ser aprovado para se sentir suficiente. Não precisa da validação do mundo para reconhecer a própria importância. O reconhecimento mais poderoso é aquele que nasce de dentro. E quando você passa a se valorizar, algo extraordinário acontece. Você deixa de aceitar migalhas emocionais, deixa de insistir onde não é desejado, deixa de buscar fora aquilo que sempre existiu dentro de você. Sua postura muda, sua confiança se fortalece e sua paz se torna inabalável. Agora guarda esta verdade. Seu valor não aumenta quando alguém o reconhece, nem diminui quando alguém o ignora. Ele permanece intacto, independente da opinião alheia. Quem se valoriza não se submete à desvalorização. Quem se respeita não implora por atenção. Quem se conhece não depende de aprovação. Agora conecta isso com a sua jornada. Quando você entende que o seu valor não depende dos outros, rompe com a necessidade de validação e assume o controle da sua própria vida. Sua autoestima se fortalece, sua clareza mental se expande e sua dignidade se torna inegociável. Essa é a base da verdadeira libertação emocional. E é a partir dessa compreensão que você ganha força para dar o próximo passo. Romper com a ilusão de que alguém mudará para reconhecer o seu valor. Existe uma esperança silenciosa que mantém muitas pessoas presas ao sofrimento. A crença de que, um dia, quem não as valoriza irá mudar. Agora presta atenção nisso. Talvez você tenha acreditado que com tempo, paciência e amor suficientes, tudo seria diferente. Talvez tenha suportado a indiferença, ignorado sinais claros e tolerado atitudes que feriram sua dignidade, alimentando a expectativa de que, em algum momento, o outro reconheceria o seu valor. Essa esperança parece nobre, mas, quando sustentada por ilusões, transforma-se em uma prisão emocional. E é exatamente isso que prolonga a dor. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você justificou comportamentos que o magoaram? Quantas vezes acreditou em promessas que nunca se concretizaram? Quantas vezes permaneceu em silêncio, esperando por atitudes que jamais chegaram?
Quantas vezes pensou que, se esforçasse mais, finalmente seria valorizado? Essas perguntas revelam uma verdade difícil, porém necessária. Esperar que alguém mude pode prolongar o sofrimento. Agora, compreenda esta realidade. Você não pode controlar os sentimentos, as escolhas ou as atitudes de outra pessoa. Não pode obrigá-la a reconhecer o seu valor, a corresponder ao seu amor ou a agir com respeito. Quando você deposita sua felicidade na expectativa de mudança do outro, entrega o controle da sua vida a algo que está fora do seu alcance. E isso o mantém preso à frustração. Aceitar essa verdade não é desistir do amor, é libertar-se da ilusão. Agora, observa com clareza. Muitas vezes, o apego não está ligado à pessoa em si, mas à expectativa de quem ela poderia se tornar. Você se apega às promessas, às lembranças e à versão idealizada do relacionamento, ignorando a realidade que se apresenta diante de seus olhos. Confunde potencial com verdade e esperança com dependência. Mas a realidade sempre fala mais alto do que a expectativa. E quem não te valoriza hoje, dificilmente o fará amanhã sem uma transformação genuína, que não depende de você. Agora presta atenção nisso. Amar não significa insistir indefinidamente. Amar não é tolerar desrespeito, nem permanecer em um lugar onde sua presença não é reconhecida. O amor verdadeiro é recíproco, consciente e respeitoso. Ele não precisa ser implorado nem sustentado por promessas vazias. Quando é preciso insistir para ser valorizado, não é amor, é apego. Agora reflita com profundidade. Quantas oportunidades de paz você adiou esperando por alguém? Quantas vezes sacrificou sua autoestima em nome de uma esperança incerta? Quantos sonhos foram colocados em segundo plano enquanto você aguardava uma mudança que nunca chegou? A esperança, quando baseada na ilusão, se transforma em sofrimento. E permanecer preso a ela é abdicar da própria liberdade. Agora compreenda algo essencial. Aceitar a realidade é o primeiro passo para a libertação. Não significa deixar de sentir, mas escolher não se enganar. Não significa desistir do amor, mas recusar aquilo que não o valoriza. Não significa endurecer o coração, mas fortalecer a consciência. A maturidade emocional nasce quando você escolhe a verdade em vez da ilusão. Agora guarda esta verdade. Você não precisa esperar que alguém mude para reconhecer o seu valor. Não precisa insistir para ser amado. Não precisa permanecer onde não há reciprocidade. Seu tempo, sua energia e sua dignidade são preciosos demais para serem desperdiçados em expectativas vazias. Quando você rompe com a ilusão da mudança, algo extraordinário acontece. Você recupera o controle da sua vida. Você resgata a sua autoestima e reencontra a sua paz. Agora conecta isso com a sua jornada. Escolha enxergar a realidade com clareza. Aceite aquilo que não pode ser transformado. Liberte-se da expectativa que o aprisiona e siga em frente com dignidade. Porque a verdadeira liberdade não nasce da mudança do outro, mas da decisão de valorizar a si mesmo. E é exatamente nesse momento que você se fortalece para dar o próximo passo. Estabelecer limites emocionais e proteger a própria dignidade. Existe um momento decisivo na vida de quem deseja parar de sofrer por pessoas que não o valorizam. O instante em que aprende a estabelecer limites emocionais. Agora presta atenção nisso. Enquanto você permite que os outros ultrapassem suas fronteiras emocionais, sua paz permanece vulnerável. Cada concessão silenciosa, cada desrespeito tolerado e cada sentimento ignorado representa uma pequena renúncia à própria dignidade. Com o tempo, essas concessões se acumulam e transformam a dor em um estado permanente. E tudo isso acontece em silêncio. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você aceitou menos do que merecia para não perder alguém? Quantas vezes permaneceu em situações desconfortáveis por medo de desagradar? Quantas vezes disse sim quando desejava dizer não? Quantas vezes tolerou a indiferença, esperando que a consideração surgisse com o tempo? Essas atitudes não demonstram amor,
demonstram ausência de limites. Agora compreenda esta verdade. Dignidade nasce quando você aprende a dizer não. Estabelecer limites não é um ato de egoísmo, mas de respeito próprio. Não significa afastar-se das pessoas, mas proteger sua essência. Não é sobre rejeitar o outro, mas sobre não rejeitar a si mesmo. Quando você define o que aceita e o que não tolera, assume o controle da própria vida e preserva sua saúde emocional. Limites não afastam quem te ama, afastam quem não te respeita. Agora observa com clareza. Pessoas que não valorizam você se beneficiam da sua falta de limites. Elas testam até onde podem ir, ocupam o espaço que você permite e continuam agindo da mesma forma enquanto não encontram resistência. Quando não há fronteiras, há invasão. Quando não há posicionamento, há desvalorização. Mas quando você estabelece limites, tudo muda. Sua postura muda, sua energia muda. E a forma como os outros o tratam também muda. Agora presta atenção nisso. Estabelecer limites é reconhecer o próprio valor. É compreender que sua paz não é negociável e que seu respeito não deve ser condicionado à aceitação alheia. Significa escolher o que permanece em sua vida e o que precisa ser deixado para trás. Essa decisão exige coragem, mas também traz libertação. Agora reflita com profundidade. Quantos sofrimentos poderiam ter sido evitados se você tivesse estabelecido limites mais cedo? Quantas feridas não teriam sido abertas se tivesse protegido sua dignidade? Quantas vezes sua paz teria sido preservada se tivesse escolhido a si mesmo? Limites não destroem relacionamentos saudáveis. Eles os fortalecem, porque onde há respeito, os limites são compreendidos, e onde não há respeito, os limites revelam a verdade. Agora compreenda algo essencial. Você ensina as pessoas a tratá-lo pela maneira como permite ser tratado. Quando aceita a desvalorização, ela se repete. Quando se posiciona com firmeza, estabelece um padrão de respeito. Não se trata de dureza, mas de consciência. Não se trata de orgulho, mas de amor próprio. Agora guarda esta verdade. Limites protegem sua autoestima, preservam sua dignidade, fortalecem sua clareza mental e garantem a tranquilidade necessária para viver com equilíbrio e propósito. Dizer não ao desrespeito é dizer sim à sua paz. Agora conecta isso com a sua jornada. Aprenda a reconhecer aquilo que fere sua essência. Tenha coragem de se afastar do que não lhe faz bem. Escolha relacionamentos que respeitem seu valor e preserve a sua energia com sabedoria. Quando você estabelece limites, deixa de implorar por consideração e passa a ser naturalmente respeitado. E é exatamente nesse momento que a transformação se torna completa. Porque quem aprende a proteger a própria dignidade está pronto para o passo mais libertador de todos: escolher a si mesmo. Chegou o momento mais libertador desta jornada: escolher a si mesmo. Agora presta atenção nisso. Durante muito tempo, você pode ter priorizado pessoas que não o valorizaram. Pode ter colocado sentimentos alheios acima da própria paz, acreditando que amar significava se sacrificar. Pode ter insistido, esperado e se doado além do necessário, na esperança de ser reconhecido. No entanto, existe uma verdade que transforma tudo. Você não foi feito para implorar por amor. Foi feito para vivê-lo com dignidade. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você se abandonou para não perder alguém? Quantas vezes silenciou suas necessidades para manter uma relação? Quantas vezes ignorou sua própria dor para preservar a presença de quem nunca reconheceu o seu valor? Essas escolhas não nasceram da falta de amor, mas da ausência de amor próprio. E é exatamente isso que precisa mudar. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é autoconsciência. É compreender que sua paz não pode ser sacrificada em nome de relações que não oferecem reciprocidade. É reconhecer que permanecer onde não há respeito é uma forma silenciosa de autonegligência. É decidir que sua dignidade vale mais do que qualquer presença que não a honre. Agora, compreenda esta verdade. Priorizar a própria paz é um ato de amor próprio.
Quando você se escolhe, deixa de aceitar migalhas emocionais. Deixa de implorar por atenção. Deixa de depender da validação alheia para se sentir suficiente. Sua autoestima se fortalece, sua clareza mental se amplia e sua vida passa a ser guiada por decisões conscientes. E essa escolha transforma tudo. Agora observa com clareza. Pessoas que se valorizam não imploram por amor, não disputam atenção e não permanecem onde são ignoradas. Elas compreendem que o amor verdadeiro é recíproco, respeitoso e espontâneo. Sabem que sua presença é valiosa e que sua ausência deve ser sentida. Quem se valoriza não aceita ser opção. Escolhe ser prioridade. Agora, pensa com profundidade. Quantas vezes você permaneceu onde não era reconhecido por medo da solidão? Quantas vezes aceitou menos do que merecia por receio de recomeçar? Quantas vezes confundiu apego com amor e insistência com esperança? A verdade é libertadora. A solidão temporária jamais será tão dolorosa quanto a companhia de quem não te valoriza. Agora presta atenção nisso. Escolher a si mesmo é um ato de coragem. Significa romper com padrões que aprisionam, abandonar ilusões que ferem e abrir espaço para relações saudáveis e autênticas. Significa reconhecer que a sua felicidade não depende de ninguém além de você. Essa decisão não o afasta do amor, ela o aproxima do amor verdadeiro. Agora, guarda esta verdade. Quem se valoriza não aceita migalhas emocionais. Quem se respeita não negocia sua dignidade. Quem se escolhe não se abandona para manter alguém por perto. O amor próprio não é orgulho, é consciência. E é essa consciência que devolve a sua paz. Agora conecta isso com a sua jornada. Ao escolher a si mesmo, você resgata sua dignidade, fortalece sua autoestima e assume o controle da própria vida. Você deixa de buscar reconhecimento fora e passa a encontrar segurança dentro de si. Sua presença se torna mais firme, suas decisões mais conscientes e seu coração mais livre. Porque no momento em que você se escolhe, deixa de sofrer por quem não o valoriza e passa a viver com serenidade, clareza e propósito. Poucos têm coragem de dar esse passo, mas aqueles que dão jamais voltam a aceitar menos do que merecem. Existe uma verdade simples, mas profundamente transformadora, capaz de mudar a forma como você enxerga o amor, as relações e a si mesmo. Agora presta atenção nisso. Você não sofre porque não é amado, mas porque insiste em amar quem não reconhece o seu valor. Essa é a revelação que liberta. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que o sofrimento era parte inevitável do amor. Pensou que insistir era prova de lealdade, que suportar a dor era sinal de profundidade emocional e que permanecer, mesmo sendo desvalorizado, era uma demonstração de força. No entanto, a verdade é outra. O amor verdadeiro não humilha, não confunde, não diminui. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você tentou ser suficiente para alguém que nunca soube reconhecer o seu valor? Quantas vezes se esforçou além do necessário, esperando reciprocidade que jamais chegou? Quantas vezes interpretou silêncio como esperança e indiferença como desafio? Essas experiências não revelam falta de amor em você, revelam falta de reconhecimento no outro. E compreender isso muda tudo. Agora, compreenda esta verdade. Amor próprio é a base de toda libertação emocional. Quando você se valoriza, deixa de aceitar migalhas. Quando se respeita, deixa de implorar por atenção. Quando se reconhece, deixa de depender da aprovação alheia para se sentir digno. Essa consciência rompe correntes invisíveis e devolve a você o controle da própria vida. O sofrimento não nasce da rejeição, mas da insistência em permanecer onde não há reciprocidade. Agora observa com clareza. A dor de não ser valorizado não define quem você é. Ela apenas revela onde você não deve permanecer. Não diminui a sua essência, não reduz a sua importância e não determina o seu destino.
apenas aponta para a necessidade de se afastar daquilo que não honra o seu valor. E esse entendimento traz libertação, porque você não precisa provar nada a quem não sabe enxergar o seu brilho. Agora presta atenção nisso. O amor verdadeiro começa dentro de você. Ele se manifesta na forma como você se trata, nas escolhas que faz e nos limites que estabelece. Ele floresce quando você decide não negociar sua dignidade e se recusa a permanecer onde sua presença não é reconhecida. Quando há amor próprio, não há espaço para a humilhação. Quando há consciência, não há espaço para a dependência emocional. Quando há clareza, não há espaço para a ilusão. Agora reflita com profundidade. Quantas vezes você se esqueceu de si mesmo ao tentar ser importante para alguém? Quantas vezes abriu mão da sua paz para manter uma relação que o feriu? Quantas vezes confundiu apego com amor e insistência com esperança? Essas perguntas conduzem a uma verdade inegável. Você não precisa ser escolhido por quem não o valoriza, precisa escolher a si mesmo. Agora guarda esta verdade. O que destrói sua paz não é a ausência de alguém, mas a ausência de amor próprio. Quando você reconhece o seu valor, rompe com padrões de sofrimento e passa a construir relações baseadas em respeito e reciprocidade. Essa é a verdadeira liberdade emocional. A liberdade de não implorar por atenção. A liberdade de não aceitar menos do que merece. A liberdade de viver com dignidade e serenidade. Agora conecta isso com a sua jornada. No momento em que você compreende essa verdade, algo extraordinário acontece. Sua mente se fortalece, seu coração se liberta e sua vida se transforma. Você deixa de sofrer por quem não o valoriza e passa a caminhar em direção àquilo que realmente merece. Porque quem se ama não se abandona. E quem reconhece o próprio valor nunca mais aceita ser tratado como opção. Compreender a verdade é libertador, mas é a decisão de agir que transforma a sua vida. Agora presta atenção nisso. Depois de reconhecer que você não deve permanecer onde não é valorizado, surge a pergunta mais importante: como se libertar emocionalmente e recuperar a própria paz? A resposta não está em esquecer alguém de um dia para o outro, mas em reconstruir a si mesmo com consciência, dignidade e amor próprio. A libertação começa quando você decide parar de alimentar aquilo que o faz sofrer. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você revisitou lembranças que reabriram feridas? Quantas vezes buscou notícias de alguém que já havia demonstrado desinteresse? Quantas vezes manteve vínculos emocionais que prolongaram a dor? Cada tentativa de permanecer conectado ao passado fortalece o sofrimento. Desapegar é um ato de coragem. Agora compreenda esta verdade. Para recuperar sua paz, é necessário cortar os laços que alimentam a dependência emocional. Isso significa aceitar a realidade, interromper ciclos de esperança ilusória e redirecionar sua energia para aquilo que contribui para o seu crescimento. Não se trata de frieza, mas de autocuidado. Quem escolhe a própria paz, escolhe a própria liberdade. Agora, observa com clareza. A cura exige decisões conscientes. Significa afastar-se do que fere, estabelecer limites firmes e interromper padrões que drenam sua energia. Significa parar de procurar explicações, parar de esperar mudanças e parar de se culpar por aquilo que não estava sob o seu controle. Quando você aceita o que é, liberta-se do que poderia ter sido. Agora, presta atenção nisso. Reconstruir sua paz também envolve voltar-se para si mesmo. Investir no seu crescimento pessoal, fortalecer sua autoestima e redescobrir seus valores são passos essenciais para a verdadeira libertação. Quando você se conhece, torna-se menos vulnerável à desvalorização. Quando se valoriza, deixa de aceitar menos do que merece. A paz nasce quando você se torna a sua própria prioridade. Agora reflita com profundidade. Quantas oportunidades de felicidade você adiou por insistir em quem não o valorizava? Quantas vezes deixou de cuidar de si mesmo para cuidar de alguém que não reconhecia sua presença?
Quantos sonhos ficaram em segundo plano enquanto você aguardava uma reciprocidade que nunca chegou? Chegou o momento de mudar essa história. Agora compreenda algo essencial. Libertar-se emocionalmente não é esquecer o passado, mas aprender com ele. Não é endurecer o coração, mas fortalecê-lo. Não é deixar de amar, mas escolher amar com consciência e reciprocidade. Paz não é ausência de sentimentos. É presença de equilíbrio. Agora guarda esta verdade. Você não precisa de quem não o valoriza para se sentir completo. Não precisa implorar por amor para se sentir digno. Não precisa permanecer onde não é respeitado para provar sua importância. Seu valor é intrínseco e sua paz é inegociável. Agora conecta isso com a sua jornada. Escolha se afastar do que lhe causa dor. Direcione sua energia para o seu crescimento. Cultive relações saudáveis. Estabeleça limites e desenvolva amor próprio. Ao fazer isso, você transforma sofrimento em sabedoria e dependência em liberdade. Porque no momento em que você decide se libertar, a sua vida começa a se transformar. E quando você recupera a sua paz, torna-se inabalável diante de qualquer rejeição. Existe uma decisão silenciosa que transforma dor em força e sofrimento em libertação. A escolha de reconhecer o próprio valor. Agora, presta atenção nisso. Ao longo desta jornada, você compreendeu que não sofre por amar demais, mas por insistir em permanecer onde não é valorizado. Descobriu que a desvalorização não diminui quem você é, apenas revela onde você não deve permanecer. E, acima de tudo, percebeu que a verdadeira paz nasce quando você decide se escolher. Essa é a essência da sua libertação. Agora reflita com sinceridade. Quantas vezes você se esqueceu de si mesmo ao tentar ser importante para alguém? Quantas vezes abriu mão da sua paz para manter uma relação que o feria? Quantas vezes acreditou que precisava provar o seu valor para merecer amor? A verdade é libertadora. Você nunca precisou implorar por atenção para ser digno de afeto. Agora compreenda esta realidade. O seu valor não depende da aprovação de ninguém. Ele não aumenta quando alguém o reconhece, nem diminui quando alguém o ignora. Ele existe por si só, inabalável e incontestável. E quando você finalmente reconhece isso, rompe com padrões de sofrimento e assume o controle da própria vida. Quem se valoriza não aceita migalhas emocionais. Quem se respeita não negocia a própria dignidade. Quem se ama não se abandona para manter alguém por perto. Agora observa com clareza. A dor de não ser valorizado não é um sinal de fraqueza, mas um convite ao despertar. Ela revela a necessidade de fortalecer sua autoestima, estabelecer limites e escolher relações baseadas em respeito e reciprocidade. Cada experiência dolorosa se transforma em aprendizado quando você decide crescer em vez de permanecer preso ao passado. E é nesse momento que a transformação acontece. Agora, presta atenção nisso. Você não precisa de quem não o valoriza para se sentir completo. Não precisa insistir para ser amado. Não precisa permanecer onde sua presença é ignorada. A sua dignidade é inegociável e a sua paz não deve ser sacrificada por ninguém. Escolher a si mesmo não é egoísmo, é amor próprio. Agora guarda esta verdade. Quem domina a própria mente, protege a própria serenidade. Quem reconhece o próprio valor, caminha com confiança. Quem se respeita, atrai respeito. E quem encontra paz interior, torna-se inabalável diante do mundo. Essa é a força de quem desperta para a própria dignidade. Agora conecta isso com a sua jornada. Que a partir de hoje, você se valorize sem hesitação, estabeleça limites sem culpa e escolha permanecer apenas onde houver respeito e reciprocidade. Que você transforme a dor em sabedoria, a rejeição em crescimento e o sofrimento em consciência. Porque no momento em que você decide se escolher, deixa de sofrer por quem não te valoriza e passa a viver com clareza, propósito e paz. E lembre-se sempre desta verdade. A verdadeira liberdade começa quando você reconhece que merece ser valorizado. A verdadeira paz
nasce quando você decide nunca mais aceitar menos do que merece.